Olá, pessoal! Olha, nós aí de volta para mais uma aula de cinética química, né? Gente, na última aula nós aprendemos a calcular aí as velocidades das reações, né? Das reações não, a velocidade dos componentes da reação. E a gente vê que algumas velocidades são rápidas, outras são lentas. Eu quero saber o quanto rápidas ou quão lentas essas reações são. Então a gente tem que calcular a velocidade, tá? E aí nós tínhamos um exemplo, né, que nós calculamos a velocidade de todos os componentes dessa reação. Então presta atenção que a gente calculou na letra D a velocidade do consumo do NH3, tá? Aqui o NH3, o primeiro elemento aí da reação, o reagente. Na letra E nós calculamos a velocidade do N2, né, que é o produto aí, um dos produtos aí da reação. E na letra F a velocidade do H2. Beleza. Eu queria que você observasse que cada componente dessa reação, ele tem uma velocidade, tá? Aqui também, cada componente, né, a velocidade do NH3 da amônia é 2,3, a velocidade do N2 é 1,6 e a velocidade do H2 é 3,5. Cada componente tem a sua velocidade, ok? Agora, se eu quero falar se a reação é lenta ou rápida, eu preciso de um valor da reação, porque cada componente se comporta de um jeito, um mais rápido, um mais lento. E aí, para a gente obter um valor da reação, um fator comum da reação, o que eu quero que vocês observem? Se eu pegar a reação, o elemento, né, por exemplo, o NH3, né, que deu 2,333, uma dízima periódica, se eu pegar o valor da velocidade do elemento, tá, que é 2,3, e dividir pelo seu coeficiente, olha lá na reação, qual que é o coeficiente do NH3, qual que é o número que vem à frente, aquele númerozão lá, 2. Se eu dividir isso aí por 2, adivinha quanto que vai dar? 1,666, pronto, tá? Se eu pego aqui qual elemento? O N2, né? E divido, se eu pego a velocidade do N2 e divido pelo seu coeficiente, qual que é o seu coeficiente? 1. Adivinha quanto que vai dar isso? 1,6 ou 1,16, correção, gente. 1,16 dividido por 1 vai dar 1,166666, tá? A mesma coisa aqui, ó. Se eu pego o elemento H2, né, que a gente calculou na letra F, e divido pelo seu coeficiente, qual que é o coeficiente do H2? 3. 3,5 dividido por 3, adivinha quanto que vai dar isso? 1,16, tá? Então, se eu pego as velocidades do elemento e divido pelos seus coeficientes, a gente vai ter um número, presta atenção nesse número aí, que vai ser comum. Se esse número é comum, agora eu vou usar esse número como o número da reação como um todo. Não é o número do elemento, não é a velocidade do elemento. É uma velocidade da reação de uma maneira geral. Então, esse número me mede o quanto que a velocidade que a reação é rápida, né? Ou tanto que ela é lenta. Beleza? É o número da reação. Ele não é particular de uma substância ou de outra aí envolvida na reação. Beleza? Então, vamos calcular agora, né? Então, viu como é que calcula a velocidade da reação? É só pegar a velocidade do elemento e dividir pelo seu coeficiente, tá? E aí vamos lá, né, entender o que é a velocidade média da reação, que a gente já acabou de calcular. Mas vamos lá. Lembrando que eu posso ter aqui a velocidade média da substância. Aí eu estou falando de consumo, no caso dos reagentes, de formação, no caso dos produtos. É essa que nós calculamos na nossa última aula, tá? Como é que eu calculo a velocidade da substância? Eu pego a variação da concentração daquela substância pela variação do tempo, beleza? Agora, se eu quero calcular a velocidade média da reação como um todo, tá? Que a gente fez agora. Nós pegamos a velocidade da substância, que era o NH3, né? E dividimos pelo coeficiente do NH3, que é quanto? 2, tá? Ou eu posso pegar a velocidade do N2 e dividir pelo seu coeficiente, que é quanto? 1, tá aí. Ou pegar a velocidade do H2 e dividir por 3. De qualquer maneira, usando qualquer um dos componentes aí, a gente chega na velocidade da reação, porque o valor é o mesmo. Não sei se vocês observaram, mas deu tudo 1,666. Tá?
Entenderam como é que calcula a velocidade da reação? Né? Então, se o exercício tivesse pedido, né? Letra... Nossa, podia ter inventado agora. Letra F, né? Letra G. Calcule a velocidade média da reação, né? Vamos colocar aqui um exercício aqui. Calcule a velocidade média da reação. Como é que você faria? Velocidade média é a velocidade de qualquer um dos elementos, pode escolher qualquer um, pode ser do H2, vou escolher, dividido pelo seu coeficiente, que é quanto? 3. E aí eu vou lá na reação, né? Pego a velocidade do H2, cadê o H2 aqui na letra F, né? 3,5 e divido pelo seu coeficiente, que é 3. A gente já fez essa conta. 3,5 dividido pelo seu coeficiente, que é 3, dá 1,16 mol por litro por hora. Pronto. Calculamos a velocidade da reação. Ai, Joyce, mas a senhora usou o H2, eu quero usar o NH3, eu quero usar o N2. Tanto faz, gente, vai chegar no mesmo valor. Agora sim, o que eu acabei de calcular? A velocidade média da reação, tá? A velocidade da reação, não de um ou outro elemento da reação, tá? Então, de uma maneira geral, para todas as reações, a gente pode fazer assim, ó. Calcular, eu tenho uma reação genérica aí, que tem os coeficientes, né? A reação com os seus coeficientes. Essa letrinha A, B, C, D de azul representa um número, tá? E aí, como é que eu vou calcular a velocidade média da reação? Gente, calcular a velocidade do elemento é pegar a concentração do elemento e dividir pelo tempo, né? Agora, se eu quero calcular a velocidade da reação, eu vou acrescentar um detalhe. Qual é esse detalhe? O coeficiente, esse número que a gente vai dividir aqui embaixo. Então, aqui, velocidade da reação seria a variação da concentração de A pela variação do tempo, vezes também aqui embaixo o coeficiente A. Não esquece isso não, tá? Então, eu vou acrescentar um detalhezinho na fórmula. Olha a fórmula antes como é que era. É só dividir a concentração pelo tempo. Agora, eu vou dividir a concentração pelo tempo e pelo coeficiente, tá? Assim, eu vou calcular a velocidade média da reação, tá? Aqui, variação da concentração de B vezes o coeficiente de B, que é Bzinho. Variação da concentração de C pelo tempo vezes Czinho. Pronto, tá? É assim que eu vou calcular a velocidade média da reação. Ou eu uso a concentração de A pelo tempo e coeficiente A, ou eu uso B pelo tempo e coeficiente B, ou eu uso C pelo tempo e a concentração de C. Aí você pode escolher qual elemento você vai usar. Ou uma outra maneira, não sei se vocês lembram, mas dividir a concentração, a variação da concentração pela variação do tempo, isso é nada mais, nada menos do que a velocidade. Então, isso aqui, ó, é a velocidade de A. Ai, rabisca não. É a velocidade de A, né? Dividir aqui a concentração pelo tempo, isso aqui é a velocidade de B. Dividir a concentração pelo tempo é a velocidade média de formação de C. Então, eu posso substituir tudo isso aqui pelas velocidades, dividir pelos seus coeficientes. Então, uma outra maneira seria a gente colocar a velocidade do elemento dividido pelo coeficiente. Também é assim que a gente vai calcular a velocidade média da reação. Eu, particularmente, gosto muito dessa fórmula, dessa última fórmula aí. Por quê? Porque, gente, olha só, se o exercício te dá a velocidade de qualquer elemento, por exemplo, se ele te dá a velocidade de B e pede a velocidade de A ou de C, facinho, é só igualar as duas velocidades, as velocidades vão ser iguais, só que divididas pelos seus coeficientes. Então, sempre que o exercício te der a velocidade de um elemento e pedir de outro, facinho, é só igualar as duas velocidades e dividir cada velocidade pelo seu coeficiente aí na reação, tá? Eu gosto muito dessa formulazinha aí, porque às vezes ele não te dá a tabela, ele te dá a velocidade de um dos componentes da reação, e aí iguala com aquilo que você quer e divide pelos coeficientes.
Beleza? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre velocidade média da reação e velocidade média da substância, que é aquela de consumo da substância e formação da substância. Beleza? Vamos fazer um exercício para a gente aplicar isso aí. Número 1. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é de quanto? Vamos compreender um pouquinho algumas coisas aí. Primeiro, ele está falando de qual reação? De formação da água. Formação da água gente, eu formar água a partir de substâncias simples. Nós já estudamos isso aqui. Qual a substância simples do hidrogênio? Do hidrogênio? O hidrogênio, H2. Qual que é a substância simples do oxigênio? O2. Pronto. Aí a reação, falta balancear. Hidrogênio tem 2, aqui tem 2, então o coeficiente aqui é 1. Oxigênio, aqui tem 1, que número que eu multiplico por 2, que dá 1,5. Pronto, agora está balanceada, tá? Essa é a equação de formação da água, é formar o elemento a partir das substâncias simples desse elemento. Beleza? Bom, agora ele fala o seguinte, essa reação está ocorrendo com o consumo de 4 mol de oxigênio por minuto. O que ele deu pra gente? A velocidade de consumo do oxigênio, que é 4 mols por minuto. E aí, consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio, olha de quem que ele está perguntando, a velocidade de consumo do hidrogênio é quanto? Gente, ele deu uma velocidade e está perguntando outra. E aí, o que a gente faz? Gente, é o que eu acabei de falar para vocês. Se ele me dá uma e pergunta de outra, iguala as duas, né? Iguala as duas aí. Só que eu só posso igualar se elas forem divididas pelos seus coeficientes. Qual que é o coeficiente do hidrogênio aqui? 1. Qual que é o coeficiente do oxigênio aqui? Meio. Então, a velocidade média do hidrogênio, H2, dividido por 1 é H2. É igual a velocidade do oxigênio, que é 4, dividido por meio. O que é dividir um número por uma fração, gente? É pegar um número e multiplicar pelo inverso da fração, 2 sobre 1, que dá 8 mols por minuto. Pronto, só isso. 8 mol por minuto. Letra C de cebola. Mas dava para entender isso aqui com um pouquinho de lógica, gente. Se a velocidade do oxigênio, tá? Velocidade do oxigênio é 4, né? E observa que aqui é meio, né? Aqui é o dobro, né? O dobro de meio é 1. Então tinha que ser o dobro aqui. Se aqui é 4, aqui tem que ser 8. Tá vendo um pouquinho de lógica? É meio, né? É proporcional. Ok? Então, a alternativa certa, letra C. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Boa semana. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais.